Então, anteriormente, né, a gente trabalhou aqui com links e conectores, a gente modelou uma rede simples, colocou alguns conectores, ligando alguns links. Então, só relembrando, né, esses trechos mais longos, que são as vias, são os nossos links. Então, a gente tem 3 links modelados aqui. Vou clicar aqui em cima, esse botãozinho vermelho, Show Entire Network, ele mostra, como o nome já diz, toda a rede. E aí, quando eu clico, eu consigo ver meus links. E eu vou clicando aqui na lista e vendo os meus conectores. Então, isso me confere uma possibilidade de verificar tudo que já tem modelado por meio de uma lista. E agora eu quero mostrar alguma coisa no sentido de como editar esses conectores, esses links. Então, a gente pode verificar que esses links eles possuem uma série de atributos. Então, vamos minimizar essa lista aqui. Aqui vou tirar o pan e vou clicar nesse link com 3 LANs e eu posso fazer algumas alterações aqui. Então, quando eu dou 2 cliques na via, ele abre um menu de contexto dessa localização e eu posso fazer algumas alterações aqui. Então, aqui tem uma série de customizações e eu posso, por exemplo, aqui fazer bloqueio de mudança de pista. Então, aqui eu tenho o atributo No Lane Change Left, tenho aqui No Lane Change Right, No Lane Change Left Vehicle Classes. Então, aqui eu posso fazer a proibição para classes de veículos, né? Então, aqui a mesma coisa para right. Então, eu posso tanto bloquear toda a via. Então, aqui eu posso, por exemplo, criar uma via do centro e dizer que ela é totalmente bloqueada e assim fazer com que ninguém possa mudar de faixa. Se eu fizer isso ao longo de toda ela, isso pode ser um problema. Eu também posso aqui fazer um bloqueio para algum tipo de veículo. Eu posso aqui a qualquer momento mudar a largura dessa via, posso aumentar essa largura, posso mudar o tipo de via, se ela é uma via urbana, se ela é uma via de freeway, se ela é uma ciclovia, se ela é uma área de caminhável. Por hora que a gente não vai mexer, o que eu vou fazer é um exercício diferente aqui. Como esse link é bem comprido, a gente pode fazer num trecho aqui uma modificação que só vai valer naquele trecho. Então, eu tenho um link inteiro. Aqui eu tenho, por exemplo, uma escola. Eu posso vir aqui no link, clicar com direito e clicar, por exemplo, em Split Link Here. Ele faz uma divisão desse link, ele corta em 2 e pergunta se eu quero criar um conector aqui automaticamente. Eu vou dizer que sim. Havendo o conector, não há uma interrupção, né? Ele divide o link em 2, mas ele passa a ter um conector, assim como a gente tinha aqueles conectores criados anteriormente. Então, aqui eu tenho um conector, né? Um quarto conector, e aqui, após a escola, eu vou fazer um novo Split Link Here. Com isso, eu crio uma seção, certo? E essa aqui pode ser uma via que eu vou agora editar. E a primeira coisa que me interessa fazer aqui é bloquear a transposição de faixa. Eu não quero que as pessoas mudem de faixa aqui, certo? Então eu posso fazer isso. Então as pessoas não vão poder fazer essa troca de faixa. Posso inclusive aplicar as demais lanes. Dou um OK. E aí fica uma coisa mais homogênea aqui. Eu digo que ninguém pode mudar de faixa. Então aqui todo mundo que entrou nesse link vai entrar de forma homogênea e não vai mudar de pista, certo? Então aqui eu tenho as características da minha via. Poderia aqui, por exemplo, mudar o comportamento, né? Dizer que nesse sentido é uma característica de freeway ou outra característica. Não é o que eu quero nesse instante. Simplesmente aqui vai ser proibida a transposição de faixa de circulação, certo? Vou salvar esse projeto, vou dar um nome para ele.
Sempre é bom criar uma pasta. Então eu vou salvar aqui PTVsim, né, PTVsim. Dentro do diretório dele, vou criar uma nova pasta treinamento ou teste, algo do tipo. Né, vou dar o nome do meu projeto. Nesse caso aqui vai ser teste. Sempre se salva os arquivos do Vsim dentro de uma pasta, porque ele gera uma série de arquivos de configuração. Então é bom que estejam tudo dentro de uma pasta, que quando eu precisar mover ou zipar, eu tenho tudo isso já no mesmo diretório. Então aqui ele já está me informando que arquivos adicionais podem ser criados, então por isso é recomendável que isso fique dentro de um diretório específico. Agora ele vai gravar meu projeto e eu tenho o meu projeto salvo e eu posso seguir com as modificações seguintes.